Boa noite, irmãos. É realmente um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. É um privilégio muito grande ter estado com os jovens e os adolescentes ali no acampamento. É a segunda vez que o Alisson me convida. Ele me convidou ano passado para o acampamento dos adolescentes e agora no acampamento dos jovens e adolescentes. E o pastor Honório teve a bondade de também nos convidar para que hoje à noite estivéssemos aqui pregando o Evangelho. Então, foi uma semana muito agradável aqui na presença dos irmãos, aqui compartilhando da hospitalidade da Cris e do Alisson e também da companhia de outros colegas. E tem sido um tempo muito agradável também para conhecer os demais irmãos da igreja. Antes de abrir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, eu queria comentar um pouco com os irmãos sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Eu sou pastor presbiteriano, Mariana é minha esposa, e eu pertenço ao presbitério Bandeirantes lá de São Paulo. Mariana e eu, nós nascemos em São Paulo. Tá ok aí? Se tiver a projeção, a gente vê se... Nós nascemos na cidade de São Paulo e crescemos na mesma igreja, passamos por todas as sociedades juntos, Hall de Berço, o CP, UPA, mas a gente só foi se encontrar um com o outro quando eu estava lá no Chile e ela aqui em São Paulo. Então, tem sido uma experiência para a gente muito interessante, essa experiência aqui no Brasil. Fiquei 6 anos no Chile, trabalhando num projeto de revitalização de uma pequena igreja na cidade de Vinha del Mar, uma cidade que fica numa baía, na região de Valparaíso, que na região dessa baía abriga mais ou menos a população de Uberlândia, aproximadamente. E nessa região, essa pequena igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vinha del Mar, uma igreja com mais de 100, uma igreja com 110 anos de existência. Eu fui, em 2008, o primeiro pastor de tempo integral desta igreja. Uma igreja que nunca teve um pastor de tempo integral. A maioria dos pastores eram pastores que, além do seu trabalho semanal, cuidavam de 2, 3 novas igrejas. E foi um projeto de revitalização. E sabe como é que é? Um projeto de revitalização de uma igreja centenária não é uma coisa fácil. É um projeto muito delicado. A gente teve que lidar aí com isso. Tá ok. Esse aí é o nosso projeto. Está meio torto, mas vocês vão ver as imagens aí. E nós fomos para lá para um convite. Eu estava no último ano de seminário, um amigo meu já estava trabalhando no Chile, e ele fez um convite assim: olha, a gente não tem dinheiro, muito dinheiro para te oferecer. Então você tem que ir solteiro. Porque o que a gente tem dá para meia pessoa. Mas foi uma bênção. E nós trabalhamos durante 6 anos, e depois desse período eu voltei para o Brasil, a gente se casou, e nós estamos, desde o ano passado, cumprindo os pré-requisitos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é a agência da nossa igreja, da nossa denominação, que cuida dos missionários. Hoje, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é uma das agências mais sólidas do Brasil no trabalho transcultural. Uma das agências que mais tem enviado missionários, com mais de 130 missionários. Tem feito um trabalho excelente, reconhecido, inclusive em outras denominações, como agência denominacional, uma das agências denominacionais mais eficientes. E nós temos o privilégio de ter essa agência na nossa denominação e de ser parte desse grupo de gente excelente, missionários da mais alta qualidade. E nós estamos aí, desde o ano passado, nos preparando com vários cursos. A gente vai chegar amanhã de manhã em São Paulo, Mariana já vai direto para o curso lá, fazer um módulo lá que eu já fiz, que ela precisa fazer. E nós estamos nesse processo, porque nós estamos nos preparando, primeiramente, para obedecer ao Senhor. Esse projeto não foi uma ideia da nossa cabeça, simplesmente porque, poxa, que é um país legal. Na realidade, nós estamos indo para o Chile porque cremos que o Senhor nos chamou para lá. E a realidade é que quando nós falamos assim, poxa, eu vou trabalhar no Chile, as pessoas falam, nossa, que bom, porque o Chile é um país muito rico. O Chile é um país que é muito bonito,
você vai passar bem, você vai comer salmão o dia inteiro, porque lá todo mundo é rico, todo mundo é feliz. Na realidade não é assim. Na América Latina não é assim. Esses são alguns mitos que a gente escuta por aí. Chile é um país extremamente dividido entre ricos e pobres. E os ricos são uma comunidade muito, muito pequena e muito fechada, que dominam grande parte do comércio, grande parte das lojas, dos supermercados do país. Inclusive, se você for passar aqui na frente do Bretas, você vê que embaixo está escrito Cencosud. É uma companhia chilena, dona da metade dos supermercados do Chile. E assim tem sido lá. É um país que realmente tem muitas dificuldades econômicas. Apesar de que, quando aparecem os índices econômicos, a gente pensa que é um país maravilhoso. O Brasil é a 8ª economia do mundo, nem por isso a gente está rico. Né? Então, se aparece no jornal lá, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Isso não quer dizer muito para mim, para você, que tem que acordar cedo e ralar e pagar milhões em impostos. Essa é a mesma realidade do Chile. E é um país onde a igreja tem uma experiência muito dolorosa, com muitas divisões, e no Chile, ser evangélico e ser pobre são sinônimos. Então, a maioria das igrejas evangélicas são profundamente pobres. A grande maioria das igrejas evangélicas são pentecostais. E nós temos um grande desafio aí. Porque dentro do pentecostalismo, o que tem surgido hoje em dia, na América Latina como um todo, é a teologia da prosperidade. O cara está pregando lá desde Miami, e vai do México à Argentina. As pessoas acompanhando pela internet, comprando os livros, vendendo uma falsa teologia, enganando e destruindo vidas. Por outro lado, junto com esse movimento, surge o movimento apostólico, que tem destruído denominações no Chile e em vários países da América Latina. Então, esse é o grande movimento dentro da igreja evangélica. Hoje a gente tem lutado para ter na América Latina igrejas reformadas. Só que a América Latina tem sido, para a igreja presbiteriana, nos últimos 40 anos, uma experiência com um sabor um pouco de fracasso. A igreja presbiteriana tem na América Latina, Paraguai, Bolívia, trabalhos muito antigos. Mas o trabalho hoje ele ainda não desenvolveu. Porque a gente ainda acha que a América Latina está aqui do lado. O investimento não vai tanto para lá. Legal é você ir para a África. Legal é para o cara que está indo para a China. Mas o cara que vai para a Bolívia, o cara que vai para o Chile, não é tão aventureiro. E está logo ali. Então a gente tem experimentado isso. Hoje em dia a América Latina tem se tornado um campo para missões de verão de muitas igrejas. E só. A América Latina está sofrendo muito com a falta do evangelho. Se você for pensar, o Brasil tem uma grande quantidade de evangélicos. No Chile, na região de Valparaíso, onde a gente está trabalhando, todo o presbitério da região de Valparaíso, que é uma região que tem 1.700.000 habitantes, representa 1/3 da quantidade de membros desta igreja. Ou seja, a segunda igreja de Uberlândia é 3 vezes maior do que todo o presbitério da 5ª região, que é como se fosse um estado, que representa 10% do país. Mais do que isso, essa região era a 3ª região com o menor número de evangélicos no país. A média no Chile é 16,5% de evangélicos. Na região de Valparaíso é 10,5%. Só perdendo para 2 regiões extremas. E na região de Valparaíso, para piorar a situação, foi onde o evangelho chegou primeiro. A primeira igreja evangélica construída na América Latina está na cidade de Valparaíso, no Porto, onde está hoje a primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. Quase 150 anos de evangelho. E a gente não conta ainda 200 pessoas em todo o presbitério. Muitas igrejas são antigas, são pequenas, igrejas de 20 pessoas, igrejas de 30 pessoas, igrejas que obviamente não têm condições de sustentar um pastor. Igreja onde o pastor não pode se dar o luxo de jubilar. Tem um pastor amigo nosso, ele tem seus 75 anos, a esposa está acamada, ele tem vários problemas de saúde, mas ele não pode deixar a igreja porque não tem outro pastor. Então, é uma realidade que está aqui do lado. E a gente tem sido chamado pelo Senhor
para trabalhar nessa região. Já começamos um trabalho de revitalização, e o nosso projeto é de continuar esse trabalho. Já falei um pouco sobre a gente. Continuar um pouco esse trabalho, levando essas igrejas a crer que é possível crescer. Eu escutei de líderes, presbíteros, jovens da igreja, eles falavam, essa igreja não tem futuro. Isso aqui nunca vai crescer. Foi sempre assim e vai ser assim. É muito difícil você ter que lutar contra essa cultura. Nós cremos num Deus que é todo poderoso. Nós cremos num Deus que transforma cidades, nós cremos num Deus que toca corações, nós cremos num Deus que faz milagre. Esse é o nosso Deus. E eu não posso admitir que o nosso Deus tolere dentro do seu povo esse pensamento. Nós somos pequenos e nós vamos continuar assim, vivendo na mediocridade da nossa religiosidade, das nossas igrejas. E é por sonhar com igrejas como essa. Eu e Mariana, nós nascemos numa igreja, assim como a segunda igreja, uma igreja grande, uma igreja com vários pastores, uma igreja com muitos jovens. A gente fazia acampamento de jovem mocidade como esse, com 100, 150, 200 pessoas. A gente tinha uma dinâmica muito, muito grande. E o meu sonho é que nós possamos ter lá, não só em Vinha del Mar, não só no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Recentemente estivemos com 2 pastores brasileiros que estão se preparando pela PMT, que já estão no Paraguai. Eles chegaram para uma viagem missionária no Paraguai e descobriram que tinham várias igrejas sem pastor. Sem pastor nenhum. Eles largaram tudo aqui, suas igrejas aqui, levantaram parceiros e foram para o Paraguai. Algumas dessas cidades no verão faz 53 graus. Tá bom para você? Para ser bênção lá. Para ser bênção lá. Nós temos que olhar de novo para a América Latina. E um dos nossos objetivos, além de revitalizar essas igrejas, é também de levar essas igrejas a acreditar que igrejas pequenas também podem plantar igrejas. Não existe igreja de verdade, igreja viva, que seja estéril. A igreja viva, ela planta igrejas, e não importa o tamanho. Deus não precisa do nosso dinheiro para fazer com que o evangelho cresça. Esse mito de que só a igreja grande com muito dinheiro pode plantar igreja não é verdade. E nós vamos trabalhar com igrejas pequenas, juntando várias igrejas, para plantar novas igrejas, em bairros onde ainda não tem. Um desses projetos é na cidade de Valparaíso. Existe um templo que está fechado há 40 anos. Esse templo está na porta da maior universidade de engenharia do Chile. Um templo que está a passos do metrô. Valparaíso tem metrô. Que está a passos do metrô. Na realidade é um trem que liga o porto ao interior. Que está numa localização fantástica, completamente fechado, há décadas. O bairro em torno dessa igreja se desenvolveu, cheio de edifícios, famílias inteiras se mudaram para lá. Uma região estratégica. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Deus não é glorificado com portas fechadas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Outro desafio com o qual a gente está trabalhando, na cidade de San Antônio, uma cidade portuária, uma das cidades mais importantes dessa região. Não tem nenhuma igreja presbiteriana. Nenhuma. A gente está começando um trabalho agora, em parceria com outras igrejas nossas ali da região. Igrejas que foram recém-plantadas, que já estão plantando outras igrejas. Gente que está tirando de onde não tem. E Deus que tem multiplicado, que tem aberto portas para alcançar pessoas que antes não conheciam o Evangelho e hoje conhecem. Um dos grandes desafios no Chile e na América Latina é vencer, em primeiro lugar, a religiosidade. É muito mais difícil plantar uma igreja lá do que aqui, porque no Brasil tudo que você planta dá, até a igreja.
Tudo, tudo. Você já percebeu que existem milhares e milhares de igrejas no Brasil? De todo tipo. Dos nomes mais estranhos. E você vê a placa da igreja e fala, meu Deus, como é que alguém pode entrar aí? A igreja está cheia. Das igrejas mais loucas possíveis. E o brasileiro vai. Lá no Chile você conversa com a pessoa, você evangeliza a pessoa te recebe, ela é cordial, ela escuta, você explica, você fala, vamos à igreja? Ela fala, ok. Ela nunca vai. É um processo muito mais longo, muito mais demorado. Principalmente em regiões mais fechadas para o evangelho, como a região de Valparaíso, como a cidade de San Antônio, como a cidade de Vinha del Mar. Então é um desafio muito grande. Mas nós cremos que Deus tem poder para romper barreiras, sejam elas quais forem. Porque quando Ele nos enviou, Ele falou assim, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. E Deus quer salvar pessoas naquele país. Eu creio nisso. Mas outro desafio que nós temos, além do desafio de revitalizar e plantar, é de trabalhar em parceria com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com o Seminário Presbiteriano do Chile, que é recém-formado, tem apenas 15 anos, que hoje é um seminário referência em teologia reformada no país. Quer ver uma coisa fantástica? Eu fui diretor do programa de ensino à distância do Seminário Presbiteriano. E eu tive o privilégio de visitar uma igreja no sul do Chile, na cidade de Tijiana. Uma igreja pentecostal, dos pés à cabeça. Onde o pastor conheceu a fé reformada. E o pastor se matriculou no curso, matriculou toda a igreja no curso, para poder discipular a igreja, ensinando as doutrinas da graça para a igreja. E esse pastor, ele me contava que ele estava sendo perseguido dentro da denominação dele. E que eles estavam julgando, e a igreja da cidade vizinha, o pastor da igreja da cidade vizinha já tinha sido expulso da denominação, porque ele cria nas doutrinas da graça. Alguns irmãos de igrejas próximas a dele se mudaram para a igreja dele, para poder estudar na igreja junto com ele. E o seminário tem sido um instrumento de discipulado de muitas denominações. 70% dos alunos hoje no seminário presbiteriano são de outras denominações. Denominações que têm abraçado a fé reformada no Chile. E é muito difícil, quando você olha para a realidade religiosa do Chile, você vê que todo ano chegam milhares de jovens mormons para evangelizar nas portas das casas. Milhares de testemunhas de Jeová. Você vê igrejas neopentecostais, apostólicas da prosperidade, mega igrejas, coisas gigantescas. E quando você quer pregar a verdade, quando você quer falar do evangelho verdadeiro, é aí onde nós encontramos a grande resistência. Mas o Senhor nos chamou para ir e pregar. E eu creio nisso. E o nosso projeto é de se unir a esse seminário, para que através do Seminário Presbiteriano do Chile nós possamos treinar os missionários brasileiros que querem ir para a América Latina. Porque brasileiro é assim, o brasileiro acha que sabe falar espanhol. E o brasileiro acha que sabe tudo da América Latina. Lá em São Paulo nós temos muitos bolivianos. E tem muito paulistano que acha que todos os latinos são iguais aos bolivianos. Fisicamente, culturalmente. Então o brasileiro desconhece profundamente, digo isso por experiência própria, o que acontece na América Latina. Essa semana está acontecendo um festival de música em Vinha del Mar. Você olha para as pessoas que vão cantar nesse festival. A gente não conhece 90% dessas pessoas. Porque são artistas que não tocam aqui, que a gente não conhece. São gostos e comidas e maneiras de pensar completamente diferentes da nossa. Então, o missionário brasileiro que vai para a América Latina precisa se preparar para isso. Aqui no Brasil a gente tem toda a bagagem teológica. Mas a gente precisa aprender realmente o idioma e a cultura. E a gente quer fazer isso lá na cidade de Vinha del Mar. Através da parceria com o seminário, que já tem uma sede, uma extensão na cidade de Valparaíso, para treinar missionários brasileiros lá. Para que eles possam ir não só para o Chile, mas para diversos países na América Latina. Temos missionários hoje, trabalhando hoje na América Latina, apenas no Uruguai, no Chile, no Peru, na Bolívia e no Paraguai. São mais de 20 países. E no Panamá. E a gente só está nesses daí. Precisamos enviar muitos missionários.
Na Argentina, por exemplo, 10% só são evangélicos. Desses 10% de evangélicos, 98% são de neopentecostais. A igreja presbiteriana que ainda existe na Argentina ainda está vinculada à igreja dos Estados Unidos. Nunca se tornou uma igreja independente. E como a igreja com a qual ela está vinculada é uma igreja liberal nos Estados Unidos, esse liberalismo chega, então, a única igreja presbiteriana que existe na Argentina é liberal. Aí fica difícil, né? A gente tem que orar. Deus tem derramado bênçãos incontáveis no Brasil. E a gente tem um privilégio enorme, a gente não imagina. Às vezes a gente reclama da IPB, do pastor, da igreja. Mas a gente está nadando em bênçãos, a gente não tem ideia. O Alisson estava falando que 90% das pessoas que estavam aqui hoje de manhã são líderes, são pessoas que estão envolvidas no serviço da igreja. Em primeiro lugar, eu fiquei espantado de tanta gente de manhã, não sei como é que é o costume aqui, mas eu fiquei. Em São Paulo, você não tem tanta gente assim no domingo de manhã para a escola dominical. E fiquei muito mais espantado quando ele falou que a grande maioria, 90%, eram de pessoas que estão trabalhando. A nossa experiência em Vinha del Mar era o oposto. Quando a gente começou em 2008, em Vinha del Mar não tinha, na escola dominical, nenhum presbítero como aluno. Presbítero. Nenhum presbítero era aluno da escola dominical. Então você vê o nível do desafio. E a gente foi trabalhando para que essa realidade fosse mudando. E esses presbíteros passaram a ser líderes de fato na igreja. Não só professores da escola dominical. Líderes de grupos pequenos. Pessoas que estão passando a visão, que estão vivendo o evangelho. Mas nós precisamos de muito mais líderes lá. E precisamos das suas orações. Precisamos que você se una a nós nesse desafio. Porque sozinho a gente não pode. Uma coisa que a gente tem aprendido na APMT é que a missão, ela não é minha, a missão é da igreja. Foi o Senhor quem chamou a igreja para ir para lá. E nós precisamos fazer isso em parceria. Precisamos da oração, precisamos do envolvimento de vocês. Porque nós cremos que é possível mudar essa história. Que é possível mudar a tendência que hoje se encontra no Chile, de se tornar um país secular. O secularismo é o que mais cresceu, o país que mais cresceu em secularismo na América Latina toda foi o Chile nos últimos 15 anos. Enquanto no Uruguai se manteve estável, no Chile cresceu. Existem mais ateus que evangélicos no Chile. E isso é um dado alarmante. As pessoas estão deixando o catolicismo, estão abraçando o agnosticismo, o ateísmo, ou simplesmente nada mais. A igreja não tem sido eficiente. E nós precisamos levar o evangelho para essas pessoas. O Senhor ama essas pessoas. E é por isso que eu quero desafiar você a abrir a palavra de Deus agora, no livro de Atos, no capítulo 17. Antes de abrir a palavra de Deus, eu vou estar na porta, nós temos alguns folhetos. Não muitos, temos alguns. Se você quiser conhecer mais o projeto, quiser se envolver, quiser falar com a gente, aqui tem mais informações, tá ok? E se de repente você não conseguir encontrar um folheto, eu vou deixar alguns com o Alisson, ele vai estar distribuindo depois, no momento apropriado para você. Tá ok? Mas abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo 17. Vai aparecer na tela ali também? Se aparecer, melhor. Atos, do capítulo 17. A palavra de Deus diz assim, versículo 16 em diante. Eu vou ler aqui na NVI, vocês acompanham na revista atualizada ali na tela. Diz a palavra de Deus: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos e epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, e tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, o pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E pedimos a tua orientação, a tua direção. Pedimos que o seu Espírito fale aos nossos corações. Ilumine os nossos olhos. Não permita que nada nos tire a concentração daquilo que o Senhor quer falar. Nem o sono, nem o cansaço, nem qualquer outra distração nos impeça de ouvir a tua voz nessa noite. E ser abençoados, e ser transformados. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, nós estamos num mundo terrível. Terrível. O pastor falou de manhã, você abre o Facebook, você abre o jornal, você conversa com alguém e as notícias são as piores possíveis. Não só do Brasil, do mundo. E a nossa realidade ela tem se tornado cada vez mais difícil. O secularismo tem aumentado cada vez mais. E aqui no Brasil a gente experimenta como esse movimento do politicamente correto e da tolerância. E a gente tem sofrido na intolerância dos tolerantes. E muitas vezes a gente se sente tolhido, limitado em pregar o evangelho, porque a gente não pode contrariar ninguém hoje em dia. Tudo é motivo para alguém discordar e para alguém abrir um processo contra você. Antigamente a gente brincava que os comerciais que passavam antigamente, se passassem hoje, os produtores iam para a cadeia. A gente vive numa geração muito sem graça. Você não pode fazer mais nem piada. Você está sendo ofensivo. Tudo é bullying. Inclusive a pregação do evangelho. A minha avó é uma senhora de 74 anos, pentecostal, pertencente a uma igreja chamada Deus é Amor. Ontem morreu o fundador dessa igreja, o missionário Davi Miranda. Teologias à parte, o jornal noticiou, ok. E eu estava lendo alguns comentários embaixo. E uma pessoa qualquer escreveu acusações muito pesadas. E você entende que isso é para o pensamento que essas pessoas têm de qualquer evangélico. Que nós somos intolerantes, que somos homofóbicos, que somos discriminadores, racistas, aproveitadores. Hoje em dia, ser evangélico é assim. Para piorar a nossa situação, o islamismo tem crescido exponencialmente. E por causa desse tipo de secularismo tolerante, a gente não pode falar não. Talvez você não saiba, mas o Islã tem enviado muitos missionários para o Brasil e para a América Latina.
tem financiado a islamização de crianças e jovens, e grande maioria desses novos muçulmanos no Brasil são ex-evangélicos. Isso não vai passar na televisão. Mas, por exemplo, no colégio islâmico, no colégio árabe de São Paulo, faz anos que não se encontra vagas. E o que eles fazem lá? Não é um colégio como um colégio qualquer, é um colégio onde eles ensinam a doutrina islâmica para as crianças. Brasileiros. Na mesquita do Rio de Janeiro, todos os muçulmanos ali são 100% brasileiros. E eles têm investido pesado no envio de missionários para cá. O Islã está crescendo. Enquanto a gente fica brigando, fica discutindo da cor da parede, se o irmão é bonito ou se é feio, se a barba do evangelista é assim ou é assado, eles estão investindo pesado. E eles sabem fazer um trabalho a longo prazo. A gente não sabe fazer isso. A gente envia um missionário lá para o fim do mundo e quer que em 3 anos ele faça um milagre. É o efeito Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é uma bênção. Ele foi para um campo na África e Deus derramou uma bênção especial ali e fez um grande milagre e muitas pessoas se converteram. Agora o resto da IPB acha que todo missionário tem que ser assim. E se o missionário não está nesse nível, ele é um irmãozinho que está se esforçando. A gente tem essa cobrança excessiva. E os muçulmanos não estão nem aí. Eles estão enviando pessoas para nascer no Brasil, já com a doutrina islâmica, para influenciar você, para influenciar seus filhos, para influenciar nossa cultura, não hoje, daqui a 10 anos. É o que está acontecendo na Europa. É o que está acontecendo na América Latina. Se você duvida, você pode ir para aquela cidade fronteira com a cidade de Foz do Iguaçu e descobrir e ver com seus próprios olhos. Mais do que isso, a gente vive dentro do contexto evangélico, do contexto não evangélico também, mas principalmente dentro do contexto evangélico, o avanço da teologia da prosperidade e agora da teologia dos apóstolos. Hoje em dia tem mais apóstolos do que crentes. Está cheio de apóstolos. Daqui a pouco vai ter anjo, arcanjo, 4ª pessoa da Trindade. Isso tem destruído a nossa igreja. Porque essas pessoas não estão buscando a palavra de Deus. Elas estão realizando nessas teologias os seus prazeres materialistas. A gente, como presbiteriano, olha para isso e fica abismado. Só que a gente cai no outro erro, que é muito próximo desse. A gente é contra a teologia da prosperidade, mas não é contra a teologia do comodismo. Aquela teologia que diz que Deus ele vai me abençoar para que eu tenha uma vida feliz e saudável. O sonho da casa própria, o sonho da classe média. Contanto que eu tenha uma casa num bairro legal, um carro, uma família bonita, meus filhos trabalhando felizes, está bem. Isso é bênção para mim. Isso pode ser bênção para você, mas isso não é evangelho. E Jesus Cristo não morreu na cruz para isso. Isso é uma versão light da teologia da prosperidade, que a gente tem que abandonar também. Essa é a realidade em que a gente está. Agora, como é que você sai, você que é cristão, você que é um homem, uma mulher séria, que crê na palavra de Deus e que quer evangelizar alguém lá fora? Como é que você chega com o evangelho? As pessoas estão cheias de preconceito na cabeça, cheias de ídolos, cheias de filosofias na sua cabeça. Como é que você chega para pregar o evangelho? Você chega e fala, Jesus te ama, as pessoas vão falar assim, e daí? Jesus é a resposta, mas eu não fiz a pergunta nenhuma. Se você fizer um teste, você vai perceber que a maioria dos métodos evangelísticos que nós usamos desde a década de 80, eles são alguns obsoletos, outros inclusive um pouco ridículos até. Porque a gente fica numa saia justa muito fácil. E a gente então precisa saber como se comunicar. Como comunicar o evangelho. Como viver e comunicar o evangelho numa cultura pós-moderna. Numa cultura que está tão distante de Deus. Tão reaça ao evangelho. Que talvez possa ser a sua realidade. A experiência de Paulo é uma experiência marcante, e esse texto é um texto que você tem que marcar na sua Bíblia. Guarda aí, você tem uma caneta, marca aí. Atos 17, você tem que ler esse capítulo. Não morra sem ler esse capítulo na sua vida, amém? O amém foi muito fraco, mas tudo bem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele faz uma coisa que a gente não está acostumado a fazer.
Ele comunica o evangelho de uma forma muito relevante, de uma forma muito coerente, de uma forma muito bíblica, para pessoas que não têm a menor ideia de quem é Jesus. E ele nem sequer usa o termo Jesus, nem Cristo. Ele é ninja. Como é que você evangeliza alguém sem falar de Jesus? Ele evangelizou perfeitamente os atenienses e teve até convertidos. E nunca usou em nenhum momento a palavra Jesus ou Cristo. Nem Yahvé, o Jeová. O que ele fez? Nós olhamos para o texto e vemos que o apóstolo Paulo estava passando por um período em Atenas. Ele já tinha passado por 2 outras cidades e saiu dali fugido. E presta atenção, na cidade onde o apóstolo Paulo mais foi perseguido, foi onde ele teve mais convertidos. Não foi o caso de Atenas. Estava passando pela cidade. Passando pela cidade, ele viu que era uma cidade universitária. A gente pode dizer que era uma cidade universitária. Uma cidade onde as pessoas viviam do academicismo, do estudo, do pensamento. E o pensamento ateniense, grego, era profundamente idólatra. E a idolatria ateniense, a idolatria grega, era profundamente politeísta. Então o apóstolo Paulo estava passando por ali, ele viu muitos ídolos, muitas imagens, muitos monumentos religiosos. E a primeira coisa que Paulo experimentou e nos ensina nesse texto é que no contexto onde nós vivemos, como cristãos, no mundo onde nós vivemos, nós temos que experimentar a indignação. Paulo viu tudo aquilo e a palavra disse, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado de ver aquela situação. Mas talvez você fale, mas pastor, eu também fico indignado. Eu até compartilhei aquele post lá no Facebook, que fala lá das pessoas que foram mortas pelo Estado Islâmico. Essa é a minha indignação. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisa séria. Quando Paulo fica indignado, o que nós entendemos é que ele passou, ele viu, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele viu uma cultura profundamente dominada, escravizada por Satanás. Uma cultura que rejeitava Deus na sua raiz. E isso mexeu no coração dele. Isso provocou indignação no coração de Paulo. Não era uma indignação qualquer, que nem a gente fica com o preço da gasolina, que nem a gente fica com a quantidade dos impostos. Era uma indignação com raiz teológica, uma indignação com base. Ele estava profundamente afetado, emocionalmente afetado, espiritualmente afetado. Aquilo tocou o coração de Paulo. E é isso que a gente tem que experimentar. Conhecendo a Deus profundamente, vamos ficar cada vez mais indignados com o pecado lá fora. A gente normalmente fica indignado com aquilo que nos ataca, com aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, com aquilo que nos fere, e com aquilo que fere o nosso bem-estar. Mas o nosso nível de indignação é menor se o sofrimento não é meu. Quando alguém te humilha no trabalho, você volta destruído para casa, é ou não é? Mas a gente não passa pela mesma sensação quando Deus é humilhado. Você volta até chateado. Mas a experiência não é a mesma. Por que será? Se nós amamos tanto a glória de Deus, o pecado no mundo deve provocar indignação no nosso coração. A idolatria, a miséria humana, deve provocar indignação no nosso coração. Hoje à tarde li uma notícia de que existe aí no Brasil um grupo de pessoas, homens, soropositivos, que se organizam para contaminar outras pessoas com o vírus da AIDS. Legal. A gente lê e muitas pessoas ficam com repulsa, mas é aquela repulsa meramente moral. Não é uma indignação espiritual, da compreensão de que a glória de Deus tem sido defraudada no mundo. É isso que Paulo experimentou, é isso que a gente precisa experimentar. Para que a gente possa comunicar o evangelho no mundo, a gente tem que ficar indignado com o pecado do mundo. E a gente só fica indignado com o pecado do mundo quando a gente ama profundamente a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava experimentando. A segunda coisa que o apóstolo Paulo experimentou foi que essa indignação provocou nele uma iniciativa. Tanto que no versículo 17 fala, por isso, ele discutia na sinagoga. Ele ficou tão indignado que ele falou assim, não posso ficar aqui calado. Ele estava só esperando os outros colegas. Ele poderia falar assim, não, eu vou ficar aqui de boa, não vou fazer nada,
não vou mexer com isso aí, muito problema, é muito complicado, é uma coisa muito... Eu estou acostumado a pregar para judeu e para simpatizante. Esses caras aí são outro nível. Só que Paulo também era outro nível. Paulo conhecia profundamente a filosofia, conhecia profundamente a teologia idólatra dos gregos. Então Paulo falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar calado. Não posso ficar calado enquanto o nome de Deus é blasfemado na boca dessas pessoas. Essas pessoas estão se perdendo. Então o apóstolo Paulo fala, por isso discutia, Lucas diz, por isso Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus. Primeiro passo de Paulo, em qualquer lugar, ele vai para a sinagoga. Vai lá e começa a discutir com os judeus e com aqueles gregos que eram judaizantes. É a zona mais próxima de contato que ele tem ali com a cultura. Só que ele poderia muito bem ter ficado na sinagoga, discutido com aqueles caras, e transformar aquela sinagoga numa sinagoga cristã. Só que a sinagoga só se reunia uma vez por semana, no sábado. E o resto da semana? O apóstolo Paulo vai lá para o mercado, lá no furdunço, lá no meio da bagunça, lá onde está todo mundo, lá onde as pessoas pregavam. E começa a pregar para as pessoas. E começa a falar do evangelho. E é tão interessante que o texto diz que ele estava ali pregando e alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Por que começaram a discutir com ele? Porque ele sabia falar, sabia argumentar. E ele não estava enchendo linguiça, não estava passando a mão na cabeça de ninguém. Eles ficaram impactados pela teologia de Paulo. Que loucura é essa? O que esse cara está falando? Esse cara fala demais. Ele está apresentando um Deus que eu nunca ouvi falar. Uma teologia nova. E eles eram muito curiosos. E existia um outro lado. O outro lado é que a cidade se preocupava com o avanço de doutrinas que fossem maléficas para os intentos deles. Então, o conselho da cidade tinha que julgar o que eles estavam pregando ali. Então, a pregação de Paulo foi uma pregação que provocou naquelas pessoas uma reação, fruto da iniciativa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter coragem de pregar o evangelho, de abrir a boca. A gente tem que ter coragem de ir onde as pessoas estão. Isso é muito difícil. É fácil pregar aqui. É fácil pregar para crente, é fácil pregar no acampamento. Difícil é pregar lá fora. Difícil é ir onde as pessoas sabem do que estão falando. Aí é difícil. E Paulo teve coragem. E mais, Paulo aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu para ir e comunicar o evangelho. Deus tem dado muitas oportunidades para a gente. E a gente se nega porque falta coragem, falta ousadia, falta indignação. Porque sem indignação eu não vou aproveitar, eu não vou ter coragem para falar do evangelho, para levar o nome de Deus. O interessante é que Paulo falava das boas novas do evangelho de Jesus e da ressurreição. Agora, os caras ouviram Paulo falando e falaram assim, a gente tem que levar esse cara lá para o conselho da cidade, para o Areópago. Areópago pode ser tanto um lugar, como também o nome que se dava ao conselho dos sábios da cidade. Então eles falaram assim, a gente tem que levar o Paulo para lá, e levaram o Paulo para lá. Paulo estava no horário nobre da televisão de todos os atenienses. Era o lugar mais importante da cidade, com as pessoas mais sábias do pensamento grego da época. Só tinha PhD, só tinha pós-doutor sentado ali. Cara que conhecia muito de todas as filosofias possíveis, menos o evangelho. Então Paulo vai e se põe diante daqueles homens e começa a pregar. Aí a gente vê o terceiro aspecto que Paulo nos ensina nesse texto. A gente aprendeu que Paulo tinha indignação, Paulo tinha iniciativa, mas Paulo também tinha sabedoria. E Paulo sabia como comunicar o evangelho para eles. Ele não poderia chegar lá falando, porque Deus criou Adão e Eva, e depois veio Abraão, e o povo de Deus, e o Egito, e Moisés, e a arca, e os 10 mandamentos, e a circuncisão, e... Primeiro, eles não iam entender, eles não conheciam, eles não estavam interessados nisso.
E até chegar em Jesus, isso ia ser uma viagem de dias. Ia provocar uma rejeição muito grande. Paulo começa falando de uma forma muito interessante. Primeiro, ele usa um termo. Aqui a Bíblia utiliza varões atenienses. Esse é um termo que outro filósofo muito importante já tinha utilizado para se referir a eles. Paulo vai usando no seu discurso, na sua pregação, vários textos de filósofos da época, ou conhecidos na época. Paulo usa de uma linguagem que é atrativa para as pessoas que estão escutando, que faz sentido. A maneira como Paulo falava fazia sentido para eles. Ele primeiro se dedicou a criar pontes entre aquilo que ele conhecia e aquilo que tinha a ver na cultura deles. Então ele começa elogiando em termos. É um elogio que você não sabe se é um elogio ou se é uma crítica. Mas ele começa elogiando: eu tenho visto que vocês são muito religiosos. Vocês têm muitos deuses. Era motivo de orgulho para muitos deles. Na visão do Evangelho, isso é uma crítica. E Paulo fala: inclusive encontrei que vocês têm aqui um altar ao Deus desconhecido. A isso que vocês adoram sem conhecer, eu vou lhes apresentar. Não é que ele estava falando daquele Deus. Ele estava falando: existe um Deus que vocês não conhecem. E eu vou lhes apresentar. Ele foi muito cuidadoso com as palavras, para poder conquistar a atenção das pessoas. Ele criou pontes. A gente precisa aprender a fazer isso. A se conectar com as pessoas. A gente não sabe o que as pessoas lá fora pensam. Mais do que o seu companheiro de trabalho, o que o seu companheiro de faculdade pensa, o que você vê na televisão. Eu estou falando de conhecer profundamente a mentalidade de uma pessoa sem Deus. Porque existem pessoas que não conhecem absolutamente nada do Evangelho. E eu tenho que criar pontes para ter um discurso que faça sentido para a pessoa. Eu não posso chegar falando, porque Deus manda na sua palavra que você... Ele não crê na palavra, começa por aí. Aquela Bíblia não é relevante.